James aqui para mais uma aula. Agora vamos falar um pouco sobre texto, ok? Então nós temos essa abinha aqui, pessoal, Character, que é por onde nós adicionamos nossos textos, ok? Então, lembrando que para adicionar texto, né, nós temos essa ferramenta aqui em cima. Nós clicamos nela, clicamos aqui na nossa tela e podemos então adicionar o nosso texto, ok? Então, eu vou deletar aqui. Além disso, então, se você, com essa ferramenta aqui, você só consegue adicionar texto aqui dentro. Se você vir em qualquer outra parte aqui, você não coloca texto, ok? Se você reparar que tem uma setinha aqui, ó, no menu, você pode estar clicando e segurando e aparece um menu suspenso aqui, mostrando alguma outra opção. Então, o que acontece? Essa primeira ferramenta aqui é o nosso texto aqui na horizontal, ok? E se você clicar aqui, ó, você tem texto na vertical, como ele diz ali, ó, vertical, ok? Então é bastante simples. Eu vou deixar isso aqui para nós irmos trabalhando. Então nós temos aqui horizontal e vertical. Isso você já sabe fazer, né? Você pode ver que a ferramenta que dá o nome é específica, fica bastante claro isso. Então vamos adicionar um texto aqui, né? Selecionar aqui a ferramenta. Vou escrever aqui CGI. Vou voltar para a minha ferramenta de seleção, pressiono V, clico aqui, ok? E então, lembrando que se eu clicar aqui e pressionar S, né, ele me dá a propriedade de escala e eu posso aumentar o tamanho do texto. Quando a gente trabalha, né, na animação e com varejo e tal, em qualquer animação com texto, eu acho que sempre é legal deixar aqui 100%, né? E a gente vem aqui, ó, e aumenta realmente aqui o tamanho do nosso texto, tamanho da fonte, né, no caso. Então, você vai ver o porquê disso lá para frente. Então, ok, eu vou clicar e arrastar meu texto para cá, deixar ele aqui próximo, né, e a gente vai alterar, já ver aqui, tá próximo, fica legal para ver. Então, bom, primeiro nós temos aqui, ó, né, aqui no nosso painel de Character, nós temos uma primeira opção que é de escolher a fonte, ok? Você já deve estar habituado com isso, então você escolhe qual é a fonte que você curte aí e você seleciona e ela tá lá vem para cá. Você adiciona facilmente uma fonte, ok? Nós temos aqui as flexibilidades das fontes, né? Caso ela seja itálica e tal. E all bound, dependendo da fonte, né, vai ter mais opções aqui, ok? Então nós temos essa canetinha aqui, né, que nada mais é, como eu já falei para vocês, nós podemos selecionar uma cor aqui, ó, por exemplo, azul, e eu tenho a cor azul aqui adicionada, né, é aquela ferramenta de seleção rápida de cores. E aqui é onde terá mais frequência de cliques. Então quando eu cliquei lá, abriu essa janelinha aqui, e aqui, né, pode adicionar a cor que você deseja no seu texto, ok? Então vou deixar aqui um rosa, pressionar OK. Depois disso aqui nós temos esse botãozinho aqui, ó, né? Esse botãozinho nós temos aqui um por trás. Isso aqui significa, né? Eu selecionei aqui, ó, você notou que ele vem para frente, né? Então eu vou dar 2 cliques aqui e ele abre para mim essa janelinha aqui novamente para eu selecionar a cor. Mas só que essa cor não se trata da cor principal do nosso texto, se trata de uma cor de borda. Então, selecionar aqui um branco, vou pressionar OK, e eu tenho agora uma borda no meu texto. Então, eu vou pressionar o zoom aqui com a bolinha, né, de rolar do mouse, a gente dá zoom aqui no nosso texto. E você nota que temos aqui agora uma borda. Eu vou voltar aqui, ó, para preencher a nossa tela, e a nossa borda está muito pequena. Nós definimos o tamanho dessa borda aqui, ó, as configurações dela aqui embaixo, ok? Então eu tenho aqui, ó, 1 pixel de borda. Eu posso aumentar aqui, ó, ele vem para dentro, né, vai tanto para fora quanto para dentro, ok? Nós temos aqui os modos de stroke, né, que é de bordas. Nós temos fill row stroke, né, que ele não preenche nada para dentro, apenas para fora do texto, como você pode notar aqui, ó. Porém, aqui ele considera que
o C está por trás, o G está na frente e o I mais à frente. Ou seja, a letra que está à frente, ela também está considerando que está à frente um stroke, por isso ele dá o stroke por cima e não por trás de todos, ok? Mas a gente pode fazer um stroke por trás de todos com essa espessura aqui, ok? Então vou reduzir novamente aqui. Nós temos aqui esse stroke overfill, né, que você já viu. E nós temos aqui all fills over, all stroke, que é o que eu acabei de falar, né? A gente pode colocar totalmente, cobrir totalmente lá sem que nenhuma letra seja coberta. Assim podemos colocar nessa outra opção que também acontece isso. Também temos a outra opção que ele traz esse resultado aqui pra gente, ok? Então o mais interessante é all fills over, all strokes, ok? Essa é a opção mais interessante aqui de se usar. Então o stroke é esse cara. Esse botãozinho serve apenas para trocar aqui, ó, ok? Se você clicar nele, a cor do interior vai para a borda e a borda vem para cá e vice-versa, ok? Dessa forma, simplesmente isso. Então aqui temos, né, podemos definir o tamanho da fonte e aqui nós podemos definir, né, agora em questão de parágrafos. Deixa eu colocar mais texto aqui para poder mostrar. Seja aí. Então vou colocar aqui computer. Então eu já vou pegar essa frase aqui, computer, e eu vou diminuir o tamanho dela. E agora eu vou colocar aqui graphics. Então vou voltar aqui, ó, para a ferramenta de seleção, clicando aqui, e eu vou poder mostrar agora. Aqui esse camarada aqui serve a distância, né, de cada texto verticalmente, entendeu? Então nós podemos definir aqui na vertical a distância do nosso texto. Já esse cara aqui, ó, vou até trazer o horizontal para cá, colocar assim, para você entender, né? Para ficar tudo mais claro. Então esse cara aqui de baixo se trata da vertical, ok? Se trata da vertical aqui. Esse cara aqui ele é um tipo de medida que você pré-define antes e depois você usa aqui esses caras aqui, mas dificilmente a gente usa isso aqui, então deixa ele de boa aí e vamos se atentar apenas a esse cara aqui, né, que é separa os textos horizontalmente, e esse aqui separa as frases verticalmente, ok? E então aqui eu já mostrei para vocês o stroke, né? E nós temos aqui esses caras aqui que são tipo um deformador, tá ligado? Quando você seleciona aqui, ó, quando você aumenta aqui, ele deforma o nosso texto na vertical, ok? E aqui, né, obviamente, ele deforma o nosso texto na horizontal, ok? Então nós temos essas outras opções aqui, né, que nos traz esse resultado. Então não precisa se atentar nesses dois também, que dificilmente a gente trabalha com eles. Bom, aqui embaixo nós temos, né, bound, né? Podemos colocar a nossa fonte mais em bold ainda. E quando você coloca em bold, você nota que ele perde um pouco de stroke, né? Então se você colocar em bold depois, lembre-se de aumentar um pouco o seu stroke. E também ele predefine a fonte em itálico, ok? E nós temos aqui esta opção que eu uso bastante, que é deixar todas as letras maiúsculas. Se você desmarcar aqui, ó, temos letras minúsculas. Se você marcar aqui, ó, vamos colocar apenas letra maiúscula. Mesmo que você esteja com o caps lock, né, a caixa auto desativado, você vai colocar a letra em maiúsculo, entendeu? Se você, por exemplo, olha, eu vou colocar aqui. Então eu vou desmarcar aqui, ó. Da mesma forma, você vê que foi minúsculo e maiúsculo. Então essa ferramenta aqui ela é muito legal. Vou ligar ela novamente, né? Se você ligar ela com esse texto, por exemplo, está em minúsculo, não quer ele minúsculo, você não precisa reescrever. Você apenas seleciona, clica aqui e ele já o transforma em maiúsculo nova para a gente,
ok? Então, esse cara aqui também é interessante. Como é que ele funciona? Se você clicar aqui, nada acontece. Mas se você clicar, por exemplo, nessa palavra aqui, seleciono ela, eu clico aqui, aí então ele coloca tudo minúsculo, tá? E então ele coloca minúsculo pra gente, ok? Então ele coloca a letra em minúsculo pra gente, ok? E então nós temos esse cara aqui também, que vou pegar aqui, por exemplo, esse S aqui, ó. Nós temos esse cara aqui, se você clicar, a nossa letra ela fica menor e vai para cima. Então eu vou dar Ctrl Z aqui e vou selecionar novamente. Essa outra significa aqui para baixo, né? Como você mostra o desenho aqui. Então temos mais essas duas opções aqui, vamos deixar elas de lado por enquanto, ok? Eu vou deletar aqui o texto, né? E vou adicionar um novo texto agora aqui. Pressionando aqui a tecla Ctrl T, a gente adiciona um novo texto. Nós vamos diminuir o tamanho aqui, né? Terão casos em que a gente vai precisar trabalhar com pequenos textos. E se a gente trabalha com pequenos textos, vamos trabalhar com parágrafos, ok? Então vou deixar branco aqui, eu vou arrastar isso aqui para cá e, né, vamos diminuir o espaço verticalmente. Vocês já sabem onde é, não é? Então vamos diminuir aqui. Então veja bem, nós temos agora um parágrafo, um texto, né, que todos os textos estão alinhados ao centro. Não estou falando dessa ferramenta de alinhar, essa ferramenta de alinhar se trata de alinhar o objeto ao centro a uma certa posição da composição, ok? Então, se falando de texto, se falando de parágrafos, nós temos essa abinha aqui de parágrafo. Caso não esteja aparecendo aí, de repente sumiu, você pode vir no Window e nós temos aqui a janelinha do parágrafo, né? E como eu falei para vocês, é sempre legal a gente lembrar dos atalhos, ok? Se você ainda não está muito habituado com atalhos, né? Você sabe poucos atalhos, não se atente a atalhos, por exemplo, como o do parágrafo, entendeu? Porque pelo fato de que você usa muito pouco o parágrafo, por exemplo, você dificilmente vem aqui. Então, se você está pensando, eu tenho que gravar os atalhos, então deixa eu ver aqui, é Ctrl mais 7, Ctrl 7, parágrafo, entendeu? Essa é outra dica para vocês aí, ok? Então aqui em parágrafo, vamos clicar nele, colocar ele aqui. Nós temos a janelinha aqui do parágrafo. Caso não tenha vindo parar aqui, você vai selecionar e veio dessa forma aqui, ou então ele foi para outro lugar, em qualquer outro lugar, você clica aqui com o botão em cima, né? Como eu já mostrei isso para vocês, clica aqui no nome parágrafo e arrasta, e quando aparecer esse bloco preenchido aí, você coloca aqui junto com o character, então você clica e arrasta e coloca ele em segundo aqui. Então, como eu falei para você, esse texto ele está alinhado ao meio, né? Porque o nosso parágrafo está alinhado ao meio, né? Se você clicar aqui, podemos então alinhar ele aqui, ó, totalmente para a esquerda de quem está vendo, né? Para ver, ele considera aqui a sua frente, ok? Então isso é muito legal. E então nós temos aqui, ó, podemos alinhar também ao lado direito, ok? E então é muito simples. Então temos algumas outras configurações aqui, né? Que se deixarmos em padrão, fica tudo certo e a gente consegue trabalhar legal, ok? E então, pessoal, falando de texto, né? Praticamente é isso. A nossa ferramenta de texto aqui. E outra coisinha, né? Legal também de saber, para quem está começando, é aqui, ó, em Animation Presets. E aqui nós temos uns presets de animações. O que significa? Significa que nós temos animações prontas, né? Então nós vamos aqui em texto, ó, vou clicar aqui. Então nós temos aqui, ó, várias animações prontas de texto, né? Então olha, texto entrando, por exemplo, aqui, ó, texto 3D. Vou colocar aqui um texto entrando, né?
Animate In, quando selecionamos nosso texto aqui, nós podemos dar 2 cliques aqui que ele já aplica o efeito pra gente. E então aqui está a minha agulha, né? Eu vou arrastar aqui, ó. Então o texto aí já está animado. Lembrando para você que a minha agulha estava aqui e a animação ela começa de onde está a nossa agulha, ok? Então vou pressionar Ctrl Z aqui, ó. Por exemplo, eu quero que o meu texto ele anime a partir deste ponto aqui, ó. Deixei minha agulha aqui, 2 cliques e é daqui que vai começar a minha animação. Olha só, ok? Normalmente nós colocamos isso no início, então quando você adicionar o seu efeito, além de estar selecionado o texto, a agulha precisa estar no início, ok? Além disso, você pode também arrastar o efeito aqui para cima e ele também é aplicado, ou então você arrasta para cima do texto e ele também é aplicado. E ele também funciona se a gente colocar aqui, mesmo que ele não venha aqui para a janelinha de Effect Controls, se você jogar aqui em Effect Controls, ele também adiciona ao nosso texto o efeito, ok? Então, pessoal, nós temos vários tipos de efeitos aqui, né? Então, quando acabar a aula, você pode estar provando esses efeitos, né? Você já sabe como é que adiciona e você vai vendo como é que ele funciona, ok? Então, é muito simples. Como você já viu, né? As propriedades do texto na aula de expressões, você já conhece o Source Text, né? Então, eu te mostrei lá nas expressões ele, né? Não foi? Então aqui nesse Source Text, aqui no Source Text, né? De que forma que ele funciona? Eu vou pressionar aqui Ctrl X aqui nessas frases. Eu vou voltar aqui, né? Eu vou mostrar agora como é que funciona esse carinha aqui, né? A animação dele. Bom, olha só que interessante, no caso você quer fazer legenda. Então, a primeira fala aqui durou, por exemplo, terão casos em que a gente, né, mais ou menos aqui, eu vou colocar aqui e eu vou marcar esse cara aqui e eu preciso marcar ele aqui. Então, se eu trocar aqui, ó, ele mudou, né, e nada aconteceu. Então, eu vou pressionar Ctrl Z. A gente, quando vai criar o keyframe aqui nele, a gente precisa sempre criar o primeiro, ok? Então vou marcar aqui o primeiro, o que aconteceu? Aqui nesse primeiro significa esse texto. Aqui nesse segundo também significa esse texto, por enquanto, mas eu vou trocar ele aqui, ó. Então eu vou pressionar Ctrl X no restante e vou deixar apenas esse. Então ele troca pra gente aqui o texto, né, no ponto que nós desejamos. Digamos assim que você vai fazer uma legenda, né? Então, se você selecionar apenas o texto aqui, ó, e trocar, ele já adiciona também automaticamente pra gente aqui o keyframe, tornando isso muito prático. Então, caso você faça uma legenda, você pode fazer também dessa forma aqui dentro do After Effects, né? Lembrando que no Premiere você pode fazer também de forma mais rápida, mas se você for fazer uma legenda curta, pode fazer aqui dentro mesmo, usando essa técnica, né? Como você pode ver aí, isso pode ser uma legenda, né? Por exemplo, terão casos em que a gente vai precisar trabalhar com pequenos textos, ok? Então, a legenda de forma dinâmica, muito fácil de fazer, com esse cara aqui. Vou desmarcar ele. E nós temos aqui algumas outras opções. Nós temos esse cara aqui chamado de Path Options, que é quando você adiciona um camarada desses aqui, ó. Você pode adicionar aqui, ó, para o texto se alinhar a uma forma, por exemplo, esta forma aqui. Ok? Eu coloquei isso no meu texto mesmo, selecionando o texto, e ele adicionou esta máscara aqui. E então a gente vem em Path, ó. Agora já aparece pra gente uma opção aqui, né? Você lembra que antes estava aparecendo somente essa opção, né? E agora já aparece pra gente. Quando eu clico, bem, nosso texto já vai se alinhar à forma, né? Aqui nós podemos reverter, né? Tanto para o início quanto para baixo. Ele reverte dessa forma. Então vou voltar aqui para o início
nós temos esse cara aqui que é para ela se alinhar e se deformar junto à forma. Ok? Então a gente sempre deixa ela ligada para que ele se deforme junto à forma. E nós temos aqui, ó, isso aqui que é um alinhamento forçado na linha completa que desenhamos, né? Como você pode ver, eu vou desativar ele. Nós temos aqui o First Merge, né? E nós temos também esse cara aqui, Last Merge, que é o cara aí onde nós vamos poder animar o nosso texto. Então, vou colocar ele aqui para fora, né? Para fora. Eu posso marcar um keyframe, como eu falei, onde tiver um relógio, onde tem um relógio, a gente pode animar. Então, vou colocar aqui em keyframes e eu vou voltar aqui, ó, e adicionar e então a gente pode fazer essa animação muito interessante, não é? Eu vou esticar mais aqui para que podemos ver o texto passeando na tela. Ok? Então veja só como é simples adicionar um tipo de efeito como esse. E então eu vou aqui em Path, né? Vou retornar aqui para None e vamos deletar aqui a máscara. Aqui nós temos algumas outras opções, mas você pode deixar lá tranquilo aqui as minhas opções que tem ali. E aqui nós temos o Transform, né, que é o Transform normal de qualquer objeto. E então, aqui em texto, né, nós temos aqui, ó, em Animate, né, nós temos algumas outras propriedades para animar, né, como por exemplo, Tracking, né. O Track, você adiciona um espaço, né, horizontalmente, mas ele vai considerar o parágrafo, entendeu? O ponto de parágrafo do texto. O nosso ponto de ancoragem está aqui no canto, mas ele não é significativo para o track. Por exemplo, se eu vou centralizar aqui meu ponto e eu vou aumentar aqui o tracker, você vê que ele não considera o ponto de ancoragem, esse é o parágrafo, ok? Porque nós estamos aqui no modo height, que é o lado direito. E então eu vou colocar aqui para o centro, olha, vou pressionar V, vou arrastar novamente para cá, e agora sim eu posso fazer o track aqui, ó, ele separa o nosso texto, retornando um efeito bastante interessante, ok? E então, todas essas propriedades que você pode estar animando, ok? Creio que com essa aula já dá para você ter uma boa noção sobre a ferramenta de texto aqui no After Effects. Então vamos para a próxima aula.